todos. Como eu sempre digo, nada acontece por acaso. Então, vou explicar como nasceu essa ideia, né, de estar gravando esses áudios. É o seguinte, uma irmã querida da igreja me passou uma mensagem perguntando se eu não queria entrar nesse propósito, né? Uma vida com propósitos. Era o propósito, ler este livro. E eu me lembrei que eu tenho esse livro guardado, até eu achei que estava emprestado, mas eu vi nisto uma oportunidade de estar compartilhando, não só algo que é bom para a minha vida, né? Mas algo que eu tenho convicção que vai ser bênção na vida dos outros. Quando ela me convidou, eu pensei, eu já li o livro, queridos, mas nós temos que ter sempre em mente que é sempre bom nós crescermos. E às vezes lemos sim, é igual a Bíblia. Às vezes nós lemos uma vez, né? Deus fala, e aí passa um tempo a gente lê, e o mesmo versículo, né? Porque a Bíblia é uma leitura diária. Mas muitas vezes nós lemos o mesmo versículo e Deus fala de forma diferente para a gente. Então, eu acho que será muito interessante para aqueles que querem acompanhar este propósito. Você é convidado para estar participando, se você achar interessante, tá bom? Então fica aí a dica e nós vamos estar meditando hoje no primeiro capítulo. Acompanhe com a gente. Tá bom. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e se encontram seu propósito. Colossenses 1,16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Bertrand Russell, ateu. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Mas concentramos-nos em nós mesmos, jamais desvendará a propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você tenha tentado isto. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado.
Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como você chegar saindo diretamente daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isto, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar Deus para o que deseja. A Bíblia diz: a observação consigo, mesmo nesses assuntos, leva a situação sem solução. A intenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir propósitos de minha vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir os propósitos para a vida são coisas absolutamente distintas. Você poderá alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus criou. Você precisa de mais do que conselhos de livro de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se a minha forma de você achar a si mesmo, o seu verdadeiro eu. Este não é o livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ele ensinará a fazer menos na vida. Ao concentrar-se no que mais importa, ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem duas opções. A primeira é especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem: eu sempre pensei que a vida fosse, querem dizer: este é o melhor palpite que posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem utilidade
Mas, quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. Dr. Hugh Mortwell, professor de filosofia na Northwestern University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, intelectuais do mundo, perguntando qual o significado da vida. Eles então publicou suas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida, e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na vida, vários intelectuais de renome pediram ao professor Mortwell que respondesse caso descobrisse os propósitos da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Deus nos deixou às cegas. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou, ao longo da Bíblia, seus 5 propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que quer evitar e o que esperar do futuro. Ela explica que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga que Deus determinou como forma de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Descobrir o propósito para a sua vida. Volte-se para a palavra de Deus, não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas e não sobre a psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulo para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos que somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e termos erguido nossa esperança, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Você descobre a sua identidade e o propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, eu explicarei mais adiante como iniciá-lo. 2. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isto antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes de sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. O propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata esse livro. Andrei Bitov, um romancista russo, escreveu sobre o regime comunista e ateu, mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a
Assombrado, eu repassei a frase como uma escada rolante. Saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar na luz. Pensamento, primeiro dia, né? Pensamento sobre o propósito de minha vida. Um tema para reflexão. A questão não sou eu. Um versículo para memorizar. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontra o propósito. Colossenses 1,16. Uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Tá aí. Esta, né, é a reflexão, né, para o dia. Todos os dias nós vamos ter uma reflexão, tá? E então esse é o primeiro capítulo. Se você gostou, compartilhe nesse vídeo, dê seu like, né? O meu objetivo é estar ajudando pessoas. Fique na paz, Glória Ribeiro.